Tem uma cena que eu vejo quase todo dia aqui perto de onde eu moro, que tem uma lixeira grande aqui, né, de uma padaria. Ela fica, na maior parte do tempo, fechada, com cadeada. E mesmo assim, dia após dia, há pessoas que insistem em jogar o seu lixo ali. Qual o resultado disso? Rato. Muitos ratos. O certo é que cada um colocasse o lixo na frente da sua casa e não na lixeira, e não é delas, né? É especificamente da padaria. Tudo bem se ainda houvesse espaço na lixeira, mas a partir do momento que não tem mais espaço, a galera continua empilhando e jogando ali no chão, né? Transbordando a lixeira, e aí começa a se formar aquele ambiente propício. Só que a pergunta que não me sai da cabeça é: o que que leva uma pessoa a aceitar e se acostumar a viver com algo tão repugnante? Aceitar viver num ambiente desse, porque ela sabe que o que ela está fazendo vai voltar para ela, seja como com algumas doenças ou algumas visitas inesperadas, ou com a desvalorização daquele local em que ela mora. E aí, para mim, a resposta ela é um pouco mais profunda do que a gente imagina normalmente, e acredito que ela pode estar acontecendo também na tua vida, em outras áreas, sem que você nem mesmo perceba. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a prisão invisível da mentalidade de Scarpei. Olá, seja muito bem-vindo ao Legado Paterno. Antes de começar, eu vou deixar aqui bem claro para algumas pessoas que são bem chatas. Quando eu falo em mentalidade pobre ou mentalidade de escassez, eu não estou falando da quantidade de dinheiro que você tem na conta. Isso é uma consequência, não é a causa. O que eu estou querendo falar é da percepção de realidade. Em resumo, é a crença, né, que muitas vezes é inconsciente, né, aquela crença que a gente tem de que os recursos, né, o tempo, dinheiro, oportunidade, amor, diabo a quatro, são limitados. É uma visão de mundo de que a vida é um jogo de soma zero, onde para alguém ganhar, alguém tem que perder. Exatamente, aquela velha cultura do brasileiro de querer levar vantagem em tudo, né. É uma cultura que é criada simplesmente pelo medo, eu só enxergo essa justificativa. É um reflexo mesmo do medo, o medo de ficar para trás, sei lá, o medo de que todo mundo quer o teu mal, de que só se dá bem quem rouba ou faz algo errado. É aquela velha frase que a gente ouve, né, que o mundo é dos espertos. Então essas pessoas elas vivem num modo de sobrevivência constante, mesmo quando às vezes aparecem oportunidades de um possível crescimento ou mudar a vida dela. E a grande questão que eu queria conversar aqui hoje é que, para saber se essa mentalidade é uma escolha ou ela é uma consequência que a gente não consegue evitar, vai depender do ambiente que a gente mora e pronto. E talvez também o mais importante, o que como a gente pode lidar, né, com ela. Uma das manifestações mais claras sobre essa mentalidade de escassez é o ciclo vicioso do que eu vou chamar de anestésico semanal. Pensa naquela pessoa que trabalha num simples emprego que odeia, de segunda a sábado, quiçá no domingo também. E aí chega o fim de semana e o pouco dinheiro que sobra, se é que sobra alguma coisa, ele é gasto completamente com a única euforia: cerveja com os amigos, uma festa ou bar. A segunda-feira chega, a angústia volta e aquele ciclo recomeça. E aqui eu preciso ser muito claro, eu não estou julgando a cerveja do domingo, eu até entendo. Quando era mais novo também, eu bebia, né, no fim de semana. Mesmo que eu não beba hoje, eu entendo perfeitamente como é que funciona, como é que é um pouco desse estilo de vida. Então eu sei da necessidade de escape, daquele momento de alívio para aguentar a pressão da semana, a dureza da realidade. Todos nós precisamos disso. O que eu estou questionando aqui não é o lazer, é o ciclo. É o ciclo onde o escape ele se torna a única coisa pela qual você vive, porque o ambiente e a mentalidade te convenceram de que não há mais nada para esperar da vida. É quando a pessoa deixa de sonhar, de buscar algo a mais, porque a dor do presente é tão grande que só a anestesia para poder fazer ela ter sentir. Minha crítica não é sobre o descanso merecido de quem luta, é mais pela resignação daquilo. É usar o prazer momentâneo não como uma recarga para a batalha, mas como uma rendição disfarçada. Esse anestésico ele trata o sintoma e não, mas ele ignora a causa, que é a falta de perspectiva, a falta de crença num futuro diferente. Mas o que é que diferencia essa pessoa de alguém que, mesmo com todas essas dificuldades, consegue guardar uma esperança e lutar por algo a mais? Eu acredito que a resposta está naquilo que elas acreditam ser possível no futuro. Então vamos lá, o oposto da escassez não é necessariamente a riqueza material. Na verdade, é a mentalidade de abundância. E o que é isso? Não é sobre ter muito, mas acreditar que é possível ter mais, é possível melhorar, de que o universo não possui limite.
para a riqueza do universo. Então uma pessoa com mentalidade mais abundante, ela tem perspectivas de vida, ela sabe acreditar na sua capacidade de florescer, de se abrir a oportunidades. Ela não considera que só existe uma oportunidade na vida dela, muito pelo contrário, há várias oportunidades. Mesmo quando o cenário dela atual é difícil e dificulta essa crença dela. É entender que é sim possível fazer um negócio lucrativo para ambos os negociadores, por exemplo. Entender que o universo não possui nenhum limite de riqueza, a não ser o limite que colocaram na sua cabeça, de você permitiu que colocassem, né. Então uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez, ela, sei lá, ela pensa: "Eu não posso gastar R$ 50 num livro, porque eu preciso desses R$ 50 para pagar uma conta de luz". Uma pessoa que já tem uma mentalidade mais abundante, ela vai pensar: "Eu preciso encontrar uma forma de arranjar esses R$ 50 para investir nesse livro, porque eu sei que ele vai me trazer melhores perspectivas, melhores, situações e oportunidades". Ou seja, a capacidade de enxergar além da necessidade imediata. E eu acho que é aqui que entra o sacrifício. Eu enxergo a mentalidade da abundância não como o que esses gurus vendem, né, de que é algo, sei lá, transcendental que vai resolver a tua vida, mas é uma bússola que vai servir para te dar um norte. A mentalidade da abundância é o verdadeiro motor do sacrifício. Acho que a palavra-chave aqui é sacrifício. É a crença no futuro melhor que dá força para um pai, sei lá, para uma mãe, para qualquer pessoa, dizer não a um prazer imediato em prol de um bem maior e de longo prazo. É o que te faz trocar uma hora de descanso por uma hora de estudo. É o que te faz guardar um pequeno valor, não pela rentabilidade, mas pelo símbolo de que você está construindo algo. Se acreditar no futuro de abundância é a chave para o sacrifício e o crescimento, por que é tão difícil para algumas pessoas desenvolverem essa crença? Esse pensamento nos leva a uma eterna batalha, a nossa escolha versus o nosso ambiente. E aqui a gente chega no tom mais forte, na tese mais forte do vídeo. A mentalidade, no fim das contas, ela é sim uma escolha. Você escolhe como interpretar a sua realidade, isso é um fato. Você escolhe se vai se resignar ou se vai lutar. Entretanto, o ambiente em que você vive define a probabilidade dessa escolha ser ou não bem-sucedida. Ou seja, não é algo determinístico. Pelo menos eu não acredito que seja. Não é porque você nasceu num ambiente ruim que você está condenado ao fracasso. A história está cheia de exemplos de pessoas que superaram muitas as adversidades, mesmo sabendo que assim não é a regra, né? Tem muita gente também que não conseguiu. Não, mas o que eu queria deixar claro aqui é que isso para mim só reforça que, de fato, não é algo determinístico, mas sim probabilístico. O ambiente ele vai funcionar como uma correnteza. Se tu nasce num ambiente de escassez, com exemplos negativos, falta de oportunidades, você está nadando contra uma correnteza muito forte. É possível atravessar essa correnteza? É claro que é. Mas a força necessária para atravessá-la vai ser muito maior do que a de alguém que já nasceu na margem certa. Ou então uma pessoa que nada a favor dessa corrente. Um indivíduo que vence um ambiente terrível por força própria é quase que um milagre estatístico. A tua força interna, ela deve ser desproporcional até, para superar as probabilidades negativas que estão contra você. E por que isso é importante? Para que a gente entenda que, mesmo com a probabilidade totalmente contra, a responsabilidade final da escolha ainda recai sobre o indivíduo. Aquela faísca interna, aquela decisão de não aceitar o repugnante, né, de não se conformar com os ratos. É o que pode, apesar de tudo, te fazer superar a estatística. Eu lembro muito bem de uma frase que meu pai sempre me dizia, mas eu só vim entender depois de adulto. E para você entender o contexto, basicamente é porque eu sempre deixava o meu quarto bagunçado pra caralho. E ele sempre vinha reclamar e nas frases de efeito que ele utilizava tinha essa: "Nós somos pobres, mas somos pobres dignos". Só fui entender isso depois de adulto, né, quando eu entendi bem essa mentalidade de abundância e fui quebrando algumas crenças que foram formadas em mim. Então, se o ambiente ele é tão poderoso, se ele define as probabilidades do jogo da vida, qual então é a nossa maior missão como pai? Eu concluo que nossa missão como pai se linka exatamente com a essência do nosso legado paterno que a gente pretende deixar. Se o ambiente molda as probabilidades, então a nossa principal missão ao construir o nosso legado para os nossos filhos é sermos arquitetos de ambiente, né? Eu vou chamar assim. O nosso trabalho mais importante não é apenas prover ou dar amor, é criar de forma intencional um lar, um contexto ali, uma cultura familiar,
onde a probabilidade de os nossos filhos desenvolverem uma mentalidade de abundância e fazerem boas escolhas, de se sentirem que merecem florescer, seja a mais alta possível. Então, sei lá, eu vou ter pontos importantes a se considerar. Eh, Exemplo, que tipo de exemplo eu quero fornecer, né, aos meus filhos? O que eu quero permitir, o que é inaceitável dentro da minha família? É por isso que as nossas escolhas, elas importam tanto. É por isso que às vezes a gente precisa tomar decisões drásticas, como eu mesmo fiz ao me mudar de cidade. É uma história que eu partilho um pouco melhor no vídeo Fortaleza versus Brasília. Mudei de cidade para salvar meu filho, vou deixar aqui no card. A gente faz esses sacrifícios não apenas por nós, mas para sermos arquitetos do melhor ambiente possível para a próxima geração. Então, eu te desafio a olhar para a tua própria vida, não apenas como uma série de escolhas isoladas, mas como um ambiente em que você está ativamente a criar ou passivamente a aceitar. Que tipo de arquiteto você tem sido para si mesmo e para a sua família?